Bom dia, bom dia! Estamos dando início a mais um programa A Ser em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Eu sou o Fernando Souza e estou com vocês aqui nessa manhã, né? Essa manhã de sábado gostosa, esse clima agradável. Hoje sem o meu parceiro, né? O nosso companheiro de bancada aqui, o Fábio Fernandes, que hoje se ausentou aí por motivos pessoais, né? Mas no próximo programa vai estar aqui com a gente, né? E você, né, que nos acompanha aqui no A Ser em Foco, através da Rádio Cultura, pode estar entrando em contato com a gente aqui, né, encaminhando a sua pergunta, participando com a gente aqui através do 3311-6072, ou, né, você que também nos acompanha pelo Facebook da Rádio Cultura, pode também, né, estar interagindo com a gente, encaminhando mensagens aqui pra gente, falando ali, né, com o nosso amigo Dudu, né, que vai estar passando a sua mensagem, a sua comunicação aqui para nós, tá bom? E também, né, já deixar para vocês, né, um aviso importante aí, tá, pessoal? Você que nos acompanha, que quer, né, pagar menos no combustível, né, do seu veículo aí, a Cir Jovem está com uma ação muito interessante agora pela manhã. O dia D do Feirão do Imposto. O dia D do Feirão do Imposto é um dia, né, que hoje vai estar tendo, né, no Brasil todo, ações, né, sobre a conscientização do imposto que nós pagamos, né, sobre os produtos. E nesse dia, né, hoje agora pelo período da manhã, das 8h30 até as 13 horas, ali no Posto Opala, a Cir Jovem está com uma ação, tá? Onde o Posto Opala está disponibilizando 1.000 litros de combustível etanol que vai ser comercializado sem a carga tributária do etanol, tá bom? Então, assim, tem umas regrinhas, tá, pessoal? Então, é limitado a 10 litros para carro e 5 litros para moto. Mas é um desconto bem significativo, tá? São 73 centavos de desconto por litro de combustível. Então, você que está circulando aqui, né, na área central, ou que precisa abastecer o seu veículo, né? Dá um pulinho lá no Posto Opala, prestigia a ação da Cir Jovem e também aproveita para abastecer o seu veículo, né? Sempre um desconto é muito bem-vindo, né? Bom, pessoal, e nosso motivo hoje, né, trazendo para vocês o motivo de ser associado, né, que já tem um link bem interessante com o que nós vamos estar abordando hoje no programa. Nós temos aí, né, como tema do programa de hoje, como atrair e selecionar talentos qualificados, né, para sua empresa. Então, se você quer saber como atrair esses talentos qualificados e reter esse talento dentro da sua empresa, fique com a gente aí que nós temos uma especialista que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, que vai estar, né, falando um pouquinho com a gente sobre como fazer isso no dia a dia da empresa, né? E falando um pouquinho sobre o motivo de ser associado, a Associação Empresarial de Rolândia, a CIR, ela faz um trabalho de apoio, né, muito grande na profissionalização dos negócios. Então, quando a gente fala, né, de melhorar a qualificação dos nossos colaboradores, né, ter ali pessoas mais qualificadas para o atendimento ou para a parte administrativa do seu negócio, a CIR é sempre uma grande parceira. Então, nós temos sempre capacitações ali voltadas para o meio empresarial, voltada para o desenvolvimento dos colaboradores, tanto na área de vendas, atendimento, área administrativa e também, né, claro, você, empresário associado à CIR, pode levar a sua demanda de capacitação, que a CIR vai estar, né, dentro das possibilidades ali e também, né, através dos nossos parceiros, como o Sebrae, buscando atender essa sua necessidade, tá bom? E no último programa, nós tivemos aqui um representante, né, o Sérgio, o gerente do Cine, falando conosco sobre as vagas e oportunidades de emprego da nossa cidade. Hoje nós vamos dar continuidade a isso, mas num foco um pouco diferente, tá? No último programa a gente falou ali sobre as oportunidades de emprego, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o capital humano. Uma empresa hoje, né, que ela pode ser muito bem estruturada, né, ter excelentes produtos, uma boa ideia de negócio. Mas se ela não tiver uma equipe, né, comprometida e qualificada com o resultado não vem. Porque, afinal de contas, pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Então, se você tem o seu negócio, né, e a sua equipe não é aquela equipe comprometida e qualificada, saiba que você está deixando de ter resultado para o seu negócio, né? E mais do que contratar bons colaboradores, né? A gente precisa também, né, entender que o momento atual
está trazendo muito desafio, né, para a colocação de mão de obra no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente abre vagas, né? Vocês que nos acompanham, empresários, abre uma vaga na sua empresa e essa vaga, né, vocês sabem que não está sendo fácil a gente ocupar essa vaga, conseguir atrair um profissional certo para o seu negócio. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E nós trouxemos aqui uma especialista sobre o tema, tá? Essa especialista ela é graduada em Psicologia Social e Institucional pela Unifil, com pós-graduação em Gestão Pessoal, Psicologia Positiva, Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico, com MBA em Recrutamento e Seleção e Linguagem Silenciosa, também formação em Análise Comportamental DISC, Analista Comportamental de Linguagem Silenciosa, entre outros. Então, né, vocês estão percebendo que a gente buscou um especialista mesmo, né? Com experiência de mais de 15 anos em recrutamento e seleção, aplicação de teste psicológico e avaliação psicossocial, em várias empresas também. Ela é empresária, idealizadora da Seven Talentos, Psicologia. Diretora da ACIR, né, da Associação Empresarial de Rolândia, também preside a Cacimp Jovem, né, que é a coordenação regional aqui com mais de 30 associações comerciais. Ela é a presidente do Conselho Jovem, né, dessa regional e também diretora, né, dentro da FACIAP Jovem. Nós estamos falando, pessoal, da Vânia Ferreira. Bom dia, Vânia. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que legal, Vânia. Né? Seja bem-vinda, né? É um prazer ter você aqui conosco, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e um tema que muitas vezes, né, tira o sono do empresário, né? Exatamente. A questão de contratação e recolocação de reposição de mão de obra, né? Sim. Quando a gente fala do capital humano, da importância do capital humano para o negócio, e a gente tem um outro ponto, né, um contraponto aí da dificuldade que a gente encontra hoje nessa colocação. Sim. E a gente vai explorar um pouquinho esse tema, né? Certo. Ô Vânia, mas antes da gente iniciar, quem é a Vânia Ferreira? Fala um pouquinho de você, né? Se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Isso, eu sou Vânia Ferreira, sou nascida em Rolândia, minha família toda é daqui da cidade. Tenho um filho que se chama Pedro, tem 7 anos. Eu estudei em Londrina, na Unifil, depois fiz pós também aqui em Rolândia, na Tacar. E hoje eu atuo na parte de recrutamento e seleção. Hoje eu me sinto realizada na minha área profissional, mas eu demorei anos para chegar até aqui, né? Então passei por empresas, abri uma agência, logo que eu me formei, não deu muito certo. Voltei para o mercado de trabalho dentro de empresas com recrutamento e hoje eu estou novamente com a minha agência. Legal, trajetória toda, né, voltada, né, no tema de hoje, podemos assim dizer, né? Isso, Que sempre legal. com recrutamento. Que bacana. Ô, Vânia, e assim, dentro da tua atividade hoje, né, já trazendo para o tema do programa, quais são os maiores desafios que você tem percebido hoje que as empresas estão enfrentando na contratação de talentos, né, essa atração de talentos nos dias atuais? Tudo depende da área do trabalho, né? Sim. Então, hoje eu trabalho com diversas empresas. Nós temos ali mais de 60, 70 clientes. Então, são diversas áreas, tanto industrial, comércio, né? Então, tem dificuldade em todo o ramo, né? Mas desde assim, a parte industrial, na produção, hoje precisa de segundo grau. Então, esta é uma dificuldade, às vezes, para um cargo de produção, a pessoa ter o segundo grau completo. Uhum. Na parte administrativa, a recepção, às vezes, o empresário quer uma pessoa com mais idade, mas ela não tem conhecimento em informática. Então, tem essa diferença também, porque hoje na recepção, serviços administrativos, todo tem sistema. Sim. Então, às vezes, uma pessoa com mais idade não tem este perfil para um sistema. Então, já cai nessa dificuldade. Às vezes vai contratar um mais jovem, mas ele não atende tão bem quanto uma pessoa mais de 40.
podemos dizer, são, então, que o mais jovem, às vezes, ele tem o conhecimento mais de informática ali, né? Sim, de sistemas, De né? sistemas. Atende mais rápido essa questão. Mas daí deixa a desejar no atendimento. Atendimento, isso. Que interessante. E o mais, já um pouco mais experiente, tem um bom atendimento, mas a parte... Não consegue ser rápido no sistema. Pois é. Então, assim, é bem diversificado, né? Aham. Então, vamos supor, o cliente quer um torneiro mecânico. Essas pessoas estão trabalhando. Sim. Então, qual vai ser a dificuldade ali? Este empresário vai precisar dar algum benefício, fazer alguma coisa diferente para esse talento vir. Então, torneiro mecânico, eletricista, uma pessoa vai trabalhar na parte de analista financeiro, analista de DP, essas pessoas estão trabalhando. Olha, aproveitando o gancho, né? Então, o empresário que tem uma vaga aberta hoje, dependente do segmento, né, dele, o que ele pode fazer para tornar essa vaga mais atrativa para atrair bons profissionais para ele? Sim. Assim, ele quer um talento. Sim. O talento é uma pessoa que você não quer perdê-la, né? Então, assim, quem está trabalhando, a empresa que a pessoa está também não quer perdê-la, né? Aham. O que ele pode fazer, assim, de diferença, né? Para ele não estar ali na média, ele tem que ser extraordinário. Então, para a empresa ser extraordinária e trazer esses talentos, ele tem que fugir ali um pouco da regra. Então, dar algum benefício diferente, às vezes até a questão do salário. Não ser o salário da média, pode ser até um salário um pouco elevado, diferente. A questão de benefícios também é um pouco relativa, porque a gente não pode fazer o que é melhor para nós, né? Tem que fazer o que é melhor para o outro. Sim. E aí, hoje, dentro da empresa, nós temos várias gerações trabalhando juntas. Então, um benefício para que é um plano de saúde é importante. Às vezes, para um outro, ter um ambiente de trabalho com uma saúde mental já é super relevante. Às vezes, ele se desliga de uma empresa que ganha mais, quer ir para outra para ter uma saúde mental melhor. Entendi. Então, assim, é bem relativo nessa questão. Então, não é simplesmente, né, eu identificar um benefício que eu entendo interessante para mim, né, que vai atender talvez uma necessidade até pessoal do empresário, como, por exemplo, um plano de saúde, e vou então implantar isso na empresa. Isso não é uma garantia de nada, então, Não. de ser que ele vá conseguir atrair bons talentos. Eu estava até verificando, a gente estava lendo bastante, né? Assistindo bastante podcast, né? Para entender um pouquinho aí do mercado, que hoje nós estamos numa super mudança, né? Sim. E o mundo já não é mais o mesmo. Hoje essa geração quer benefícios igual auxílio para pet, né? Pô, Então, diferente. tem plano de saúde para o pet, outros benefícios. Hoje, aqui em Rolândia, nós não vemos isso no RH. Né? Nós vemos mais o transporte, às vezes o transporte fretado, que é um diferencial, um vale alimentação, um vale refeição. Né? Às vezes, um vale alimentação não vai fazer tanta diferença para essa geração, porque ela já nem come em casa, né? Pois é. Né? Ó, então, pessoal, vocês, né, estão vendo o quanto, né, é importante aqui o nosso tema de hoje, né? Então a Vânia já está trazendo para a gente alguns pontos, né, que enquanto empresário a gente pode começar a ficar atento para buscar, né, sair à frente. Mudanças, né? Né? O Talvez mundo até mudou, sair. Então, as empresas vão ter que mudar. Verdade. Né? Então, assim, já deu alguns exemplos de benefícios que não são ofertados hoje, né? Então, daqui a pouco, você que está nos acompanhando, né, pode colocar um benefício desse, sair na frente, né, e atrair novos profissionais, né, novos talentos, vamos assim dizer, né? Hoje nós vemos bastante, eles estão implantando a questão da academia. Então, eu vejo assim, neste convênios com último academia, ano, convênio com a academia. Legal. Então, neste último ano, é que assim, hoje, como abre vagas diversas, a gente acaba vendo também o RH se adaptando. O RH, né, ele vai ter que se adaptar a isso, buscar novos benefícios. E eu vejo essa questão da academia que está bem forte agora. Entendi. E assim, vamos dizer que 2 anos atrás não tinha. Verdade. Não tinha. Ô, Vânia, você comentou, né, do RH e tal. O RH a gente sabe que são empresas um pouco mais estruturadas, né, que vai ter, nem estruturadas, mas com volume maior mesmo, né, empresas né, com um número de colaboradores bem grande que vai ter o seu próprio ali RH. Para o empresário que está nos acompanhando hoje, né, está nos acompanhando do parte de varejo, né,
ou até um prestador de serviço, né? Todos têm nos acompanhado, que hoje não tem uma condição aí de ter um, um RH, né, do seu negócio, que ele mesmo faz a avaliação dos seus candidatos, né? Faz a contratação. Aham. O que que esse empresário hoje ele pode avaliar num currículo dos candidatos que estão chegando hoje, Aham. né? O que que ele pode analisar ali para ele tentar identificar esse profissional um pouco mais diferenciado? Aham. Hoje, também o que vai diferenciar esse profissional é o comprometimento com ele. Que às vezes chega um currículo muito bom, agendamos a entrevista e a pessoa nem chega, né? Não vai para a entrevista, não tem o compromisso com o horário, né? Verificar também quanto tempo ficou nas empresas, Ô, Vânia, eu quero pegar um os ponto motivos aí. de saída. Um ponto falando em quanto tempo ficou na empresa. Algum tempo atrás, não sei, eu quero tirar uma dúvida com você, tá? A gente, há alguns anos atrás, né, quando você pegava um currículo ali que tinha lá 10 anos na empresa A, 5 na empresa B, né? Isso era sinônimo de uma pessoa, né, Responsável. responsável, tal, né? Sim. Estável profissionalmente. Exato, né? De um tempo, né? Teve um tempo aí, não, eu quero dizer como que está isso hoje, tá? Teve um tempo que a gente que era analisado, né? A questão, pô, ficou tanto tempo, era visto, né, como uma pessoa, pô, acomodada, né? Pô, ficou 15 anos no mesmo Sim. lugar, né? Não quis crescer, Na mesma função. na mesma função, muitas vezes, né? E aí se dava valor mais a pessoas que ficavam ali 2 anos, né? Já mudava para outra empresa e tal. Hoje, como que tá essa parte, né? Você como, né, uma recrutadora, o que que você analisa quando vem o currículo com passagens muito rápida ou com uma duração grande em alguma empresa? O que que você, vamos dizer assim, valoriza mais? Assim, hoje tem de tudo. Tem quem vem que ficou 10 anos na empresa e que passou por vários setores. Então, a pessoa entrou ali de estagiário, passou para auxiliar, passou para assistente, analista, né? Então, Aham. tem essa pessoa que teve esta carreira na empresa. Sim. Mas também temos hoje quem fica um ano, né? Então, a pessoa fica até menos. Ela fala, eu não vi perspectiva de crescimento. Mas, assim, hoje os mais jovens não querem aguardar mais este crescimento. Se demorar um pouquinho, né? Vamos por assim, antes, né? Na minha carreira, começo como estagiária, eu comecei como estagiária, passei para Sim. auxiliar, assistente, cheguei como analista de RH, Uhum. analista de recrutamento e seleção, eu, na época. Hoje, quem está se formando, esse tempo que eu demorei para chegar para analista, para ir para o sênior, ele já deu 7 voltas no mundo, né? Então, assim, é mais rápido, né? Teve essa mudança. Então, acredito que as pessoas não vão ficar tanto tempo, assim, no trabalho. Vai ser trabalho, mais né? rápido, vai querer buscar novas experiências, né? E você falou um ponto interessante que o pessoal tem buscado a perspectiva de crescimento, né? Como que a empresa hoje ela pode transparecer isso para o candidato, né? O que que você recomenda hoje para as empresas, né? Olha, que querem aí estruturar, né? Ou criar um plano ali para os seus colaboradores, né? Para dar uma perspectiva de crescimento. Talvez um plano de carreira. Plano de carreira, né? Hoje se vê que o plano de carreira é indicado, é buscado isso pelos candidatos? Então, eu vejo mais em empresas maiores aqui Em maiores, na cidade, As menores, não. Não. E o que que as empresas menores hoje, quais são os principais erros que eles cometem na hora da contratação? São diversos, Ah. né? Diversos erros. Mas essas empresas, para manter essa pessoa boa, igual uma empresa pequena que não tem um plano de carreira, né? Às vezes Sim. ali o empregado, ele quer algum local que ele tenha um ambiente de trabalho gostoso, que ele pode contar com o empregador, ele pode falar sobre seus sentimentos, o que está acontecendo, falar também que quer buscar uma melhoria na carreira, este empregador trazer algum curso, alguma formação, então dar esse incentivo, né? Às vezes esse acolhimento faz com que o empregado permaneça ali, goste de trabalhar ali com ele, né? Uhum. Bom, então, a gente tem então dois cenários, né? Um cenário das empresas assim, que na nossa região, principalmente aqui em Rolândia, a gente tem bastante que essa parte de indústrias, né? Que tem acaba ofertando uma estrutura um pouco maior, né?
E temos o outro lado que a gente pega aí varejo, serviços, né? Que acaba tendo uma condição menor de ofertar tantos benefícios, né? Sim. Como que a gente, enquanto empresário menor, pode competir e concorrer na contratação com as grandes empresas locais? O que você recomendaria, vamos assim Nossa, dizer? é Eu sei que essa difícil, hein? pergunta não é fácil, né? Mas Isso aí é difícil, né? Porque. Então, mas tudo depende. Tem pessoas para tudo, né? É o perfil profissional, né? Então, tem pessoas que não querem trabalhar numa empresa maior. Assim, às vezes não tem nem, não consegue nem se adaptar a trabalhar com muitas pessoas no setor, prefere realmente uma empresa menor. Porque, assim, cada ser humano é único, né? sim. Então, às vezes uma empresa pequena vai ter aquelas pessoas que têm já aquele perfil, que gosta de trabalhar numa empresa familiar, porque se sente mais aberto para dar uma opinião. Agora, uma empresa grande, uma empresa multinacional, às vezes você não tem voz ali dentro. Verdade. Então, eu acredito que é mais do perfil de quem está buscando ali a oportunidade. Tá. Tem pessoas que já vão certa, né? Já se formam às vezes, ou terminou o segundo grau, fala assim, eu quero trabalhar em tal empresa, né? Eu já tenho, ela já busca ali o tipo de empresa, né? Certa. Tem amigas minhas que já falavam, eu quero trabalhar numa multinacional. Já estava definido já, Isso aí né? já estava definido. Eu nunca tive esse sonho. Então, acredito que seja ali do individual mesmo. Então a gente pode, né? Podemos dizer que temos profissionais para todas as áreas. Todas as áreas, Né? né? Então cabe a gente garimpar um pouquinho Sim. para identificar aquela, vamos dizer assim, aquela joia rara, né? Exatamente. Para trazer para o nosso negócio, né? Uma coisa que pode contribuir, né? Para reter até esse colaborador, porque uma coisa é a gente contratar. E outra coisa é você conseguir manter esse colaborador, né? Como eu até coloquei no começo, manter esse colaborador dentro da sua equipe engajado e motivado para tirar resultado, Sim. né? Hoje, o que você percebe que é o principal motivo dos desligamentos? Por que o pessoal deixa as empresas? Assim? Qual que é um dos principais motivos que você tem acompanhado? Sim. Hoje o empregador ele tem que conhecer a equipe dele. Né? Saber ali qual que é a demanda, o perfil das pessoas da equipe. Né? Que tem pessoas ali que vão ser mais estáveis, tem pessoas que vão querer uma mudança mais rápida, não vai aguentar guardar ali o auxiliar, assistente, analista. Dar cursos também. Então, investir na capacitação, né? Investir na saúde mental dentro da empresa. Então, eu acredito que isso daí tem uma retenção. Entendi. Fora salário-benefício, né? E a questão do desligamento, então, assim, nós vemos ali diversas coisas, né? Na entrevista nós perguntamos, por que você desligou, né, da empresa? Aí tem pessoas que falam, a empresa não tinha plano de carreira, não via perspectiva de crescimento na empresa, ou não tem bom relacionamento com os gestores. Então, essa questão de relacionamento acontece muito. Isso parte nós vemos. de relacionamento e clima dentro das empresas é um dos principais fatores hoje, na sua visão. Isso. A questão de salário, hoje nós temos o salário base, né? O que vai diferenciar ali é nos benefícios. Mas acontece também da pessoa se desligar, acontece de achar uma proposta de trabalho com um salário um pouco maior, se desligar para entrar já numa outra proposta, né? Seja certo, né? Interessante. Questão de salário. A pessoa não vai pedir desligamento sem um emprego quando é pelo salário. Bom, então, pessoal, né? Você que nos acompanha, né? Nossos ouvintes, não é só salário o negócio, Não, né? é só salário. Tem que ter algo a mais. Sim. Né? Então, é um benefício, é um clima de trabalho agradável, né? Um clima favorável para o desenvolvimento, para o crescimento, né? Bom, e né, nós tivemos aqui algumas perguntas, né? Primeiro mandar aí um abraço para o Cláudio, né? Que está nos acompanhando aí pela rádio, né? E também tivemos uma pergunta de um ouvinte, né? Um ouvinte, Jaime, tá? Obrigado, Jaime, pela pergunta. Vânia, para o candidato agora, né? Que está buscando uma recolocação, né? Qual que é o principal desafio, né? Ou a principal dificuldade que esse candidato encontra na hora da entrevista?
né? Você como avaliadora, que está fazendo a entrevista, o que você percebe ali do pessoal que talvez deixe um pouco a desejar, ou às vezes que faz com que ele não prossiga no processo seletivo? Isso. Às vezes, este candidato não conhece a empresa que ele está se candidatando. Então, Entendi. hoje na agência, nós temos ali diversas oportunidades de emprego. É, na hora da entrevista, nós tentamos passar um pouquinho mais sobre a empresa, mas ele também tem que buscar ali, buscar a informação. Então, eu vou fazer a entrevista inicial com ele, passar o que que é o benefício, se ele está de acordo com o salário, horário, né? Ele vai aceitar a proposta. Quando eu encaminhar ele para a empresa, eu sempre envio uma cartilha antes e falo para ele a postura que ele tem que ter, né, na hora da entrevista, que será o diferencial. Sim. Então, ele entender o que que é a empresa que ele está indo fazer a entrevista. Eu acho que este dá um diferencial já na hora. Bacana. Então, entender aonde ele está indo, o que que a empresa faz, né? No que a empresa trabalha. Na hora da entrevista vai ser esse diferencial. Ele vai estar falando, vamos supor, ele vai para uma vaga de atendimento, Sim. né? Mas a empresa trabalha com o quê? Na hora que o empresário chegar para ele para fazer essa entrevista, ele vai perguntar: você já trabalhou com isso, com esse produto? Aham. Se ele já entendeu o que a empresa faz, será muito mais fácil. Sim. Então, Verdade. na hora da entrevista, ele vai falar: já trabalhei em tal local, trabalhei com isso, eu fazia tal coisa, eu tenho conhecimento nessa máquina. Legal. Então, aí já dá a diferença. Se ele chegar na entrevista ali, vamos supor, boiando, né? Não sabe o que que é para fazer, não sabe o que que a empresa trabalha. Na hora da entrevista dele, não vai saber nem responder o empregador. Verdade. Ele só vai concordar, falar ok, não vai falar o melhor dele. Sim. Jaime, espero, né, que a gente tenha respondido a sua pergunta, né? Então, Dulce, se a gente pode deixar duas dicas, né, Vânia? Seria postura e conhecimento sobre a empresa onde você está indo fazer a entrevista, né? Hoje, pessoal, é muito fácil, né? Tem informação sobre as empresas. A Vânia falou que já deixa ali uma cartilha, né, para a pessoa. Mas, busca informação. Hoje a gente tem aí as redes sociais, tem internet, acesso rápido, né? Você tem aí a informação na palma da sua mão, no seu celular. Procure ali sobre um pouquinho sobre a empresa, o que ela faz, né? E aí você já vai ter um diferencial na hora da sua entrevista, né? Sabendo o que a empresa faz e, claro, um grande diferencial é a postura, tá, pessoal? Então, né, e a postura a gente diz, né, Vânia, é desde a vestimenta até a forma de sentar, né? Exatamente. Isso, Não ó, vai chegar arrastando chinelo na entrevista. de verdade. emprego. Primeiro, nem de chinelo, né, Nem gente? chinelo, né? Mas assim, pessoal, quando você for para uma entrevista, pessoal, saiba que você está sendo avaliado desde o início que você pôs o pé na empresa, já começou a avaliação. Não pense que a avaliação é somente durante a entrevista, Exatamente. né? Então, em todo O momento, horário. questão de horário, comportamento, né? Tudo isso você vai estar sendo avaliado dentro do processo. Avaliado desde quando encaminha o currículo. Porque hoje nós recebemos aí em torno de 100, 200 currículos no dia. E nós respondemos um, não temos esse cuidado de estar respondendo. Uhum. Tem pessoas que enviam o currículo e é super sem educação conosco. Oh, Então aí já começa o processo seletivo. Sim. E se ela está sendo mas internada né? com a recrutadora, você imagina ela no meu cliente. Pois é. Então o processo seletivo é desde o envio do currículo. Ó. Envio do currículo, depois do dia que eu agendar a entrevista, se eu agendar online, se ela cumpriu com o horário, qual que é a postura dela. Até no atendimento online hoje é avaliada essa questão, né, de horário, a postura, como que ela está ali me atendendo, respondendo as perguntas, né? Ali eu já vou avaliar para enviar para o cliente. E esse é o primeiro, né, crivo de avaliação, né? É. Então, se não for bem aí, nem vai ser encaminhado para o cliente, né? Já para por aí, né? Exatamente. Então, pessoal, né, você que está em busca de uma recolocação, né, saiba que a postura e o seu carisma, né, a sua simpatia, tudo conta, né, na busca de uma colocação, né? Enviar um currículo limpo, né? Tem pessoas que enviam um currículo realmente sujo, né, em papel. Sim. Se a pessoa enviar um currículo em PDF, enviar online, então que ela coloque o tempo de trabalho também. Então, às vezes, eu recebo currículos, a pessoa trabalhou 5, 10 anos na JBS, tem um super currículo bom, e ela não coloca. Só coloca o nome da empresa e o auxiliar geral. Mas eu não sei o que ela fez.
Então, Perfeito. saber fazer um bom currículo Falar um também é pouquinho, né, primordial. Vânia? Na hora que estava elaborando o currículo, falar um pouquinho do que fez dentro daquela função, né? Isso. Quais eram as responsabilidades. É. Isso tudo vai contar ponto na hora na hora que você for fazer a seleção do currículo, né? Exato. Porque o currículo, né, para quem está nos acompanhando, é a forma que você vai contar um pouquinho da sua história profissional para quem está do outro lado, que não te conhece, fazendo uma primeira seleção. Então é o primeiro contato que você tem Primeiro. com a vaga de emprego, né? Sim. Então é a forma que você tem que se É o diferenciar cartão de dos visita, demais. é. Exatamente, né? O cartão de visita. Isso. Bom, vindo agora, Vânia, né? Espero ter, né, atendido que a gente tenha respondido e tirado as dúvidas aí, né, do Jaime, que encaminhou a pergunta pra gente, tá bom? Dando sequência, Vânia, vamos falar um pouquinho sobre uma questão que tem, né, muitos empresários têm relatado pra gente, que é uma questão que está sendo um desafio muito grande. Não só, né, para empresas de médio, pequeno, grande porte, para todo mundo, que é o desafio geracional, Sim. né? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre geração. Então, só para vocês entenderem quando a gente falar os nomes aqui, para vocês entenderem, vocês se identificarem também com a faixa etária de vocês, saberem Sim. qual é a sua geração, né? Então, nós temos a Baby Born, né? Que é os nascidos de 1946 a 1964. São as pessoas que vão estar ali na faixa de 61 a 70, né? Em 9 anos já, né? Então, alguns desses ainda estão no mercado de trabalho, outros já saindo, né, se aposentando, vamos assim dizer, mas é uma geração que Ativa, né? ativa ainda, né? Então, a gente ainda tem essa geração no mercado de trabalho, né? Nós temos depois a geração X, que é a geração de 65 até 80. Então, ali o pessoal dos 45, 60 anos, né? Que ainda também está super, né, ativa no mercado de trabalho, né? E são aqueles que a gente fala que são os 40 a mais, né? Sim. Pessoal mais experiente, né? Que tem ali, que valoriza aquela questão do equilíbrio, né? De estabilidade, né? Então é essa geração. Depois nós temos a geração milênio, né? Ou a geração Y, né? Que o pessoal diz, né? Que é de 81 a 96, né? Então a geração aí dos 29 aos 44. Então é a geração hoje uma das mais ativas no mercado de trabalho, né? Então aquela é a geração que já busca propósito, né? Então ela quer saber qual que é o propósito da empresa para ela se manter, né? Pegou a mudança. Já pegou a mudança. Essa é a geração, exatamente, né, Vânia? Que pegou justamente a entrada da internet, né? Sim. Então, eu costumo até dizer que é uma geração que brincou com o pé na terra, né? Que ainda tinha essa parte, mas chegou ali na juventude já conectado, Sim. né? Então ela tem, eu até brinco, ela tem o melhor dos dois mundos, né? Então, Brincou na rua. brincou na rua, né? Aí nós temos a geração Z, que é de 97 a 2012, que aqui está aí de 13 a 28, que é a geração que está entrando no mercado de trabalho agora, que é a primeira geração que nós temos já, né, que nasceram dentro do mundo digital, né? Então a primeira geração nós podemos dizer já no digital. E depois, né, a última geração aqui é a geração alfa, né? Que não, o pessoal é a juventude, né? Aí que tem aí até 12 anos, tal. Esse ainda vai demorar um pouquinho ainda para estar entrando no mercado de trabalho. Mas por que a gente, né, quis explicar um pouquinho dessa faixa de geração? Porque hoje a gente encontra um desafio muito grande em conciliar todas essas gerações que têm mentalidades muito diferentes dentro do mesmo ambiente de trabalho. Exato. Daqui a pouco nós estaremos aí com 5 gerações trabalhando juntas. Pois é. Como que faz? E é essa a pergunta que eu quero te fazer, né? Vânia, né, tendo tantas gerações hoje, né, trabalhando ao mesmo tempo, o que você percebe assim no dia a dia que são os principais desafios, né, pro empresário, né, pro gestor, em ter essas gerações no mesmo ambiente, né? A geração ali, uma geração um pouco mais nova, com uma geração um pouco mais tradicional, né? A mais nova que busca sempre, quer fazer diferente, né? Com mais agilidade, de uma geração um pouco mais tradicional, né? Com mais procedimento, mais segura, né? Na sua visão hoje, quais são os principais desafios hoje do gestor, de um gestor para conduzir essas gerações num mesmo ambiente de trabalho? Hoje não tem como ficar engessado, né? Essa questão da empresa.
tem que ter essas mudanças, assim, o mundo mudou, então nós estamos aí mudando, novas culturas, tecnologia, chegou a internet, então o mundo ele era vertical e hoje ele é horizontal. Então, antes da Millennium, né, aquela geração aí X e Y, era um mundo vertical. Sim. Hoje nós falamos com os nossos filhos como? Nós baixamos e olhamos no olho dele, ficamos verticalmente. Então, como que será? Né? É igual. Então, como que será aí a geração alfa? Eles vão ser os chefes das outras gerações. Verdade. Mas aí para se pensar. Então, hoje na empresa, até eu comentei, né, na primeira parte falando da recepcionista, que às vezes ela é 40 a mais e não tem o conhecimento na tecnologia. Então, hoje, às vezes, a pessoa da geração a atual, agora, Z, ela que vai ensinar essa pessoa a mexer na tecnologia. Então, assim, quando que antes uma pessoa mais velha iria aprender do mais novo? Não tinha, né? É uma inversão praticamente inversão de valor, né? Porque a gente, só pegando um gancho, né? Sempre o mais velho ensinava ao mais novo, né? Isso, E agora a gente está vendo o contrário acontecer. Isso. Então, dentro da empresa, as pessoas vão ter que se adaptar, porque elas vão viver ali juntas no dia a dia. Então, assim, o mais velho, que é mais sábio, que tem mais conhecimento, assim, maturidade, ele vai ter que se adaptar aos mais jovens. Então, inverteu. Antes, né, na nossa geração aí, a minha é X, né, Millennium, Y, Millennium, nós respeitávamos os mais velhos e aprendíamos com eles, né? Sim. Assim, hoje mudou. Hoje a gente pode dizer que tem uma troca, né? Isso. Porque o mais jovem, por mais que ele vá ensinar a parte tecnológica, mas ele ainda carece muito de experiência. Sim. Né? E aí que eu vejo, Vânia, já, né, se me permite contribuir um pouquinho nesse ponto, que está a grande dificuldade. A resistência das duas gerações, né, em aprender um com o outro. Sim. Né? A geração um pouco mais velha não quer aprender porque... tá chegando pergunta aqui pra gente, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu já passo a pergunta para vocês. Só para concluir, a geração mais velha, às vezes fica, mais velha assim, mais experiente, né? Mas eu vou aprender com o meu filho, com o meu neto, né? Como assim eu vou ter que aprender? Vai aprender com o menor aprendiz. Com o menor aprendiz da empresa, né? Aquele estagiário que chegou agora vai estar te ensinando, né? O estagiário entrou na primeira semana, já está ensinando. Gestor. Pois é, dentro da parte de tecnologia. Porém, né, ele tem que ter essa abertura para ele se manter ativo no mercado de trabalho. Por um outro lado, a gente tem o jovem que está chegando, até a gente brinca, né, nos bastidores, vamos assim dizer, né? Que é o jovem que está chegando, não tem experiência, mas já quer ser o gerente do negócio. Exatamente. Né? Quer ele não vai aguentar, vai aguardar ali de estagiário para auxiliar, assistente, analista. Sim. Né? Aguardar, vamos por aí, 5, 6 anos, ele deu a volta ao mundo já. E ele tem o conhecimento digital, mas falta a experiência. E muitas vezes ele também não tem a abertura de se relacionar com uma pessoa um pouco, né, mais experiente para adquirir essa experiência, ter esse tempo, né? E é aí que eu digo que o gestor se complica, que é fazer a gestão desses dois, né, dessas duas pessoas, né, duas gerações diferentes, né? Nós recebemos uma pergunta aqui do Saulo Moraes. Bom dia. Tenho 65 anos, continuo na ativa. Como corretor, eu tenho ainda vontade de enviar currículo a outras empresas. É isso, né? Bom, então ele tem vontade de encaminhar currículos para outras empresas ainda, mas ele está com 65 anos, né? E ainda continua ativo. Na sua visão, Vânia, a gente ainda tem espaço, né? Espaço que sim, né? Sim, quais são os segmentos que ele pode estar encaminhando, né, o currículo dele para ele ter aumentar a sua chance de colocação? Hoje é legal fazer o cadastro. Tem várias agências hoje de emprego, LinkedIn. O LinkedIn é muito bom para fazer o cadastro, para procurar vagas nessa área. Tá, só que nós estamos falando, tá?
65, né? 65 anos do que tá me lembrando aqui. Sim, mas tudo depende da empresa. Tá, mas Tem assim, empresas que preferem, né, um perfil mais maduro. Então, cultura. perfeito, mas para ele se conectar no LinkedIn, se eu não tenho, não estou dizendo que esse seja o caso, tá? Mas eu tenho mais de 60, né? Ou tenho um pouco mais de experiência. Não tenho um conhecimento, talvez, para me fazer um cadastro no LinkedIn, que hoje é muito utilizado, né? Sim. O que eu tenho que fazer? Vai se adaptar, Saulo? Vamos buscar o apoio ali do filho, do neto, né? Sentar juntinho, olha, vem aqui que eu quero montar o meu LinkedIn, né? Senta comigo e vamos colocar minha experiência aqui no meio, no canal digital, né, Wanda? Então, assim, hoje o mundo mudou e nós vamos precisar se adaptar, né? Isso quem fala é o Tato Schneider, nós até participamos da palestra com ele. Sim. Então, tudo mudou. Então, hoje é difícil a agência que atende presencial, né? Tem, mas hoje é menos, né? Então, hoje o currículo, ele é realmente online, né? Então, eles estão em plataformas online hoje. Então, fez diversos locais para enviar currículo. Tem empresas hoje, empresas grandes aqui da cidade, que nem recebem currículo na porta. Eles pedem para enviar no e-mail do RH. E aí, Ivan, eu já quero aproveitar e deixar uma dica para você que está buscando uma recolocação, está encaminhando o seu currículo, tá? O recrutador, quando pega ali currículo, que é aquele currículo padrão, que é deixado de porta em porta, o mesmo currículo e tal, a chance de você ser chamado ela é um pouco menor do que aquele candidato que personaliza o currículo de acordo com a empresa que ele vai estar entregando. Por quê? Vem naquele ponto que a Vânia falou mais cedo, né? De você conhecer um pouco mais da empresa. Se você personaliza um pouquinho o seu currículo, a empresa que você está, né, fazendo a entrega, né, direcionando o seu currículo, isso já aumenta um pouquinho a sua chance de contratação. Tá? Fica a dica, né? Vamos assim dizer, né? Ô, Vânia, e como que a gente pode fazer hoje para melhorar a nossa comunicação com as novas gerações, né? Porque por que eu digo melhorar a nossa comunicação? Porque nós também estamos na geração aí, né, que está nessa transição, né? Nós fazemos parte da geração aí que está, muitas vezes, tendo um pouco de dificuldade com a nova que está chegando, né? Muitas vezes, essa nova geração que tem ali a sua pressa, vamos assim dizer, né? Como que a gente pode melhorar a nossa comunicação com essa nova liderança, né? Ou como que os líderes hoje, né, podem aí se conectar melhor com esses profissionais que estão chegando no mercado de trabalho? Primeiro de tudo, conhecer a equipe, né, conhecer ali as pessoas no individual, e também uma geração ceder para a outra. Então, não tem como mais ser resistente ali no ambiente de trabalho. Tem que ceder, entender que um vai auxiliar no outro, né? Então, assim, não pare... Igual nós fazemos bastante visita técnica em empresas, né? Aí nós vemos tanto que as empresas mudaram, se adaptaram. Então, eu acredito que vai de nós ali ceder também, ter novos conhecimentos. A indústria mudou bastante. Nós vemos em empresas hoje, vai fazer uma visita técnica. Tem máquinas, né, que não precisa mais a pessoa carregar peso. Então, eu acredito que tudo mudou ali. Então, os gestores também vão ter que se adaptar. Se adaptar, buscar conhecimento, conhecer ali as pessoas, né? A automação industrial, né, vem chegando. E muitas vezes aquilo que a gente via, né, nos filmes, né, em grandes empresas, né, que assim, isso aqui está tão longe, né? Sim. Tá aqui, né? A gente tem empresa aí que está praticamente com 80%, 90% dos seus processos todos automatizados, né? Incentivar o estudo, né? Exato, concluir o segundo grau, fazer algum curso na área. Curso técnico, né? Não só, às vezes quando a gente fala de curso, né, de formação, a gente fala, eu tenho que fazer uma faculdade, né? Hoje, curso técnico tem um grande valor também, né? Temos gratuitos também. Sim. Muito bem, Vânia. E já, né, ó, como passa rápido, né? Quando o assunto é bom, né, a coisa flui muito rápido, né? Sobre gerações, nossa, dá para falar o dia todo sobre, né? Ainda mais quando a gente fala, né, questão de emprego também, é um assunto que flui muito bem. E muitos jovens, a gente tem percebido, né, Vânia, que tem
vamos dizer assim, pouca experiência profissional. Ele está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Aí, por outro lado, a gente tem a empresa que ela pede experiência, Sim, né? sim. Como unir isso, Vânia? Como que aquele jovem que não tem experiência ainda, mas tem a vontade, né, de se colocar no mercado de trabalho, pode, vamos dizer assim, chamar a atenção do recrutador, mesmo não tendo experiência, para talvez ir para uma entrevista, né, e conseguir ser, talvez, efetivado numa vaga que exige uma certa experiência. Sim, converso bastante com a pessoa do CIE sobre isso. A importância do primeiro emprego ali, do menor aprendiz, né? Também com a CIR, sobre essa questão, que eles fazem essa contratação do menor aprendiz. Então, eu acredito que ali já é um diferencial, a pessoa estar buscando ali o primeiro emprego. Mas na hora da entrevista também, então ela ser segura, né? Não é porque ela é bem jovem que ela não vai ser madura ali nas suas colocações, saber o que quer, né? Ter perspectiva assim de estudo e de crescimento. Então, na hora, no recrutador, ele também vai sentir isso da pessoa, né? Bacana. Se ela tem ali compromisso, interesse em estar buscando. Então, tem empresas hoje que dão essa abertura, né, para ter os primeiros, para ter a pessoa como primeiro emprego, né? Bacana. Então, pessoal, você que está buscando uma colocação, às vezes falta um pouquinho aquela experiência. A gente sabe que a geração, né, não tem tanta paciência, né? Mas vamos dar um passinho, né? Aguardar um pouquinho, vamos fazer ali um estágio, fazer ali um menor aprendiz, né? Só para você adquirir um pouco de experiência, e aí sim, né, buscar uma colocação para uma função talvez um pouco melhor, com uma remuneração um pouco mais, né? O técnico de segurança, né? Sim. Tem vários cursos. É difícil a pessoa se formar e já entrar como técnico de segurança. Mas se ela fizer algum estágio, né? Isso conta ponto, já né? conta. Então, ela às vezes passa por essa contratação porque ela fez um estágio na área. Então, não precisa às vezes ter uma experiência ali consolidada. Mas se ela já teve um pouquinho de experiência em algum local como estágio, já vale, né? Já é interessante. Bacana. Bom, pessoal, nós estamos indo aqui, né, para o nosso encerramento e deixando aqui uma curiosidade para você, né, que é gestor, que está à frente, a liderança dessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, né? Uma pesquisa realizada pela consultoria PwC mostrou que mais de 70% dos profissionais da geração Z preferem receber feedback em tempo real. Ou seja, né, aconteceu alguma coisa, já vai, conversa com a pessoa, já dá o feedback. Se é um feedback de corretivo, né, de orientação, né, faz na hora, tá? E a nova geração, ela não tá muito, assim, não gosta muito do modelo de avaliação tradicional, né? Isso que muitas empresas nem têm o tradicional, né? De que é uma avaliação mensal ou trimestral, né? Então, esteja mais próximo dos seus liderados, né? Da sua equipe, né? Passe reuniões semanais, já passando alguns feedbacks do que tem acontecido. Isso vai também ser um diferencial na sua empresa, tá bom? E, pessoal, indo aqui, né, para a nossa agenda CIR, tá? Fechando já aqui o tema foi bem interessante, rendeu bastante. Né? Acho que é interessante a gente ver, Vânia, né? Fazer uma próxima agenda, vir explorar um pouquinho mais, que o pessoal tem encaminhado algumas perguntas, né? Então, um tema que dá para a gente explorar um pouquinho mais, né? Num próximo programa, tá bom? Vindo para a agenda CIR, né? Como já disse, ainda está acontecendo, né? O dia D do Feirão do Imposto ali no posto Opala. Então, você que está circulando por aqui, passa por ali, né? Prestigia a ação. Não sei como está lá, se ainda tem combustível para ser vendido, mas eram 1.000 litros, né? É limitado, né? 1.000 litros, então, né? Daqui a pouco já deve ter até esgotado. Sim. Mas passa lá e dá uma conferida, tá bom? Nessa próxima semana, a gente vai estar iniciando uma campanha do Dia dos Namorados. Uma campanha bem rápida que a gente, né, estruturou e organizou junto com o meio empresarial da CIR. Então vai ser uma campanha bem interessante, né? A gente vai trazer maiores informações no próximo programa, mas é uma campanha que a gente está fazendo para movimentar o comércio de Rolândia e também, né, para levar para você aí, né, e o seu amor, vamos assim dizer, né, a sua esposa, a sua namorada, né, algum presente, né, algum momento diferente
dentro da programação que a gente fez. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais fechadinho, né, a programação, a gente comunica para vocês, mas é coisa muito interessante, umas coisas diferentes do tradicional, tá, pessoal? E também no dia 5/6 nós teremos um workshop para prestadores de serviço que querem atender a indústria, tá? Essa semana nós tivemos um workshop que foi direcionado para o comércio que querem atender a indústria. Então, no dia 6, no auditório da CIR, às 18h30, tá bom? A gente vai ter esse workshop, né, de orientações para os prestadores de serviço que querem prestar serviço para a indústria, atender a indústria, né? Essa é uma ação do CODESE, que tem o apoio da CIR, da Prefeitura Municipal, também do SEBRAE e de outros parceiros, tá? Só a título, né, de informação aqui, só para você que nos acompanha, saber o quão grande é essa oportunidade, o CODESE fez um levantamento, tá? E apenas 10% do que a indústria consome de produto e serviço é contratado e adquirido aqui da nossa cidade. Então, gente, né, você que quer ofertar um serviço para a indústria, né, quer se credenciar em uma indústria para vender o seu produto, levar o seu serviço ali, é uma oportunidade de você se preparar para isso, que logo mais a gente vai ter aí também algumas ações do CODESE e da ACIR, como rodadas de negócio, né, voltado à indústria. Então aproveitem bem, né, essa oportunidade, tá? As inscrições podem, né, ser realizadas na CIR e também nas mídias sociais aí, o pessoal tem divulgado o link de inscrição. Mas qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe ali na CIR para maiores informações. Vânia, suas considerações finais, por gentileza, né? Foi um prazer ter você aqui, tá bom? Agradeço o convite. Foi bacana, né? Foi sim. Foi legal, tá? Suas considerações finais, tá? Você deixou uma mensagem, fique à vontade. Para as pessoas, hoje, né, o mundo mudou, então nós estamos aí se adaptando também. Então, buscar aí conhecimento, né? Buscar mais conhecimento. Se caso alguém precisar de alguma informação sobre currículo, pode entrar em contato comigo também. Eu estarei aí disposta a ajudá-los. Deixa o site da empresa, Vânia. Tem o site da sua empresa, né? Pode entrar no Instagram, me chamar lá. Ah, legal. RH7 Talents. Ou se tiver dificuldade para escrever, pode procurar como Vânia Ferreira Psi. Legal, pessoal. Estou aberta aí para responder. Bacana. O que tiverem de dúvida de currículo e entrevista. Legal, Vânia. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Tá bom? E pessoal, né? Agradecemos a você, o ouvinte, né? Que esteve conosco aqui nessa manhã gostosa, né? Mais uma manhã aqui. E que participou conosco, né? O pessoal que participou conosco aí, né? Nosso agradecimento e o nosso forte abraço aí a todos que tiveram nos acompanharam nessa manhã, né? Aqui, né? No ACIR em Foco, né? Onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até o próximo sábado, um excelente fim de semana a todos. Tchau, tchau! Tchau.